Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o poema As Velhas Árvores de Olavo Bilac, um dos melhores autores do paranasianismo, né? E hoje eu vou falar um pouquinho da análise do poema As Velhas Árvores. Bom, a gente já começa na primeira parte do poema. O eu lírico, ele expressando sua admiração pelas árvores velhas. Ele expressando sua admiração pelas árvores velhas pelo fato que quanto mais a árvore é antiga, mais bela e amiga ela é. E pela resistência que vai se passando com o tempo, vai passando com o tempo e e por ser mais resistente do que e ter mais do que as árvores jovens, né? E também a gente já percebe também é, que, que ele fala que vive na sombra das árvores os pássaros, os humanos que pegam os frutos, né? E que deitam na árvore naquela sombra. E os pássaros fazendo seus cânticos e ficando nos galhos das árvores fazendo seu ninho, né? Então, é uma coisa muito boa que a gente já começa a perceber já nessas primeiras partes do poema. A gente chegando mais assim para o final, a gente percebe que o eu lírico ele utiliza a contrariedade do envelhecimento. Quando ele está conversando com o amigo dele, a gente percebe que o amigo dele já começa tipo, a se sentir triste, ele chorar assim, porque ele já tá começando a chegar ao envelhecimento. Mas ele fala pelo contrário, que ele vai envelhecer feliz que nem as árvores, que as árvores vão resistindo durante o tempo, que as árvores vão ficando felizes com o tempo por causa que vivendo na sombra delas tem os insetos, o ser humano e os pássaros com os ninhos e fazendo seus cânticos de amor, né? Então a gente vai percebendo muito isso perto do fim do poema, né? E também a gente percebe também que o Olavo ele coloca que as árvores dando alegrias e glórias, protegendo os pássaros e as pessoas e acolhendo e dando consolo, ou seja, como a gente já falou, dando consolo aos insetos que já vivem nas árvores, aos pássaros pelas alegrias que dão e também e também do ser humano, dele pegar o fruto que tem na árvore, comer, ficar deitado, descansando. Isso é um fato muito legal que o Olavo ele colocou. E esse poema As Velhas Árvores, o Olavo ele coloca uma lição de moral que o ser humano, a gente tem que aprender a envelhecer mesmo, que quando a gente chegar ao envelhecimento, mesmo a gente tendo mesmo tendo aquela preocupação que a gente vai morrer, com a preocupação de morte que alguns têm, que falar, mas eu tô com medo de morrer, que vai chegar aquela bendita hora que, sabe, tem aquela preocupação que o pessoal começa a falar assim, nossa, eu tô com medo. Muito pelo contrário, ele fala que assim, que a gente tem que ficar feliz, porque como eu já mencionei, como ele já mencionou para o amigo dele, que o eu lírico menciona para o amigo dele, de você envelhecer feliz, não chorar, porque está começando a envelhecer. Vai chegar uma hora que a gente vai envelhecer, todo mundo vai, mas a gente perceber que a gente tem que levar nossas alegrias, a paz e a sabedoria que o tempo deu com a gente, das nossas resistências, as batalhas que a gente teve, brigas que a gente teve ao longo dos anos,
que a gente batalhou para sobreviver. Isso é uma coisa muito legal que o poema nos ensina, de quanto mais o tempo, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai começando a perceber a nossa amizade, de a gente se abrindo, a gente ter aquela paz e sabedoria dentro de nós. Então, é uma lição de moral que quando eu li esse poema, me marcou muito, tá? Que é um poema rico, tipo assim, em detalhes, como esses, tipo, que o ser humano, que a gente precisa aprender a envelhecer, da gente ter admiração às árvores velhas em relação às árvores jovens, por causa dos anos que vai se passando e pela resistência do tempo que a gente vai tendo. Então é um poema belíssimo do Olavo Bilac. Não é à toa que ele ficou marcado na história do paranasianismo por esse poema. Por esse poema para dar uma para a gente ter uma moral da gente levar da vida toda. Sabe? A gente não ter a preocupação que vai chegar uma hora que a gente vai morrer. Vai morrer. Que a gente vai envelhecer? Vai envelhecer, mas a gente tem que estar sempre com a nossa alegria. Alegria e a nossa paz e sabedoria que vai ficar levando a gente para o resto da nossa vida, até a gente morrer. Então, foi um poema interessante, assim, que me marcou e que acho que vai marcar vocês durante a vida. Assim. E muito obrigado e até mais.